A rota Rondas Ostensivas Tobias Aguiar foi criada em 1970 com o objetivo de combater a guerrilha urbana durante o regime militar. Ela faz parte da elite da Polícia Militar do Estado de São Paulo e ao longo de toda a sua história conquistou admiração e temor, sendo vista por alguns como símbolo da segurança pública de qualidade e por outros como uma marca da violência policial. Fala galera, Joel Paviotti aqui do canal Iconografia da História, estamos com vocês mais um dia. Pessoal, quando eu era criança, eu convivi com um cara de Diadema. Diadema é uma cidade aqui do estado de São Paulo, que ela fica próximo da capital, né? Ela fica numa região bem próxima. E esse cara me disse assim, abre aspas, cara, saí de Diadema porque senão eu ia virar freio de rota. Essa frase demorou muito para fazer sentido na minha cabeça. Hoje, após uma pesquisa aprofundada, eu percebo que a rota, as Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, teve e tem um grande impacto nas populações paulistas e paulistana, para o bem e para o mal. Hoje nós vamos conversar sobre essa polícia de forma técnica e tentando compreender como ela foi formada, suas funções e principais áreas de atuação. Enfim, é um especial sobre a rota. E esse vídeo só foi possível fazer porque nós fizemos parceria com a Caluce, uma empresa que nós vamos falar daqui a pouco sobre eles, certo? Pessoal, eu gostaria de começar esse vídeo com um vídeo do governador Orestes Quercia, que foi governador de São Paulo de 1987 a 1991. A grande preocupação da população continua a ser segurança, mas em razão das medidas concretas que nós tomamos neste primeiro ano de governo, todas as pesquisas de opinião pública estão mostrando que a população está mais tranquila. A novidade é o rádio patrulhamento padrão. Os mesmos policiais percorrem uma área fixa, diminuindo a criminalidade. As polícias civil e militar estão sendo equipadas. O TOR tático rodoviário já está reforçando a segurança nas estradas. A falta de vagas nas prisões e a sobrecarga nos distritos policiais estão sendo enfrentadas. Só na capital, o governo vai dobrar o número de delegacias. 19 presídios já estão sendo construídos no interior. O governo do estado entrega mais 40 viaturas da rota para a polícia militar. A rota é uma polícia mais agressiva, mas é amiga da população, amiga dos bairros pobres de São Paulo e que efetivamente vai nos ajudar a garantir mais e melhor a segurança do povo de São Paulo. Vocês viram, o Quercia, ele descreve o que os governantes de São Paulo sempre descreveram e acreditaram. A rota é uma polícia dura, polêmica, que agrada parte da população, causa espanto em outra parte e que impacta todo tipo de ladrão. A pauta de segurança pública de São Paulo, pessoal, sempre precisou muito da rota. O discurso de uma polícia agressiva sempre funcionou muito no estado de São Paulo. E aqui vamos falar sobre isso, sobre heróis, vilões e sobre uma das polícias mais bem equipadas e preparadas do Brasil. Garanto que vai ser um baita material, tá? E esse material, esse vídeo é de uma série que nós estamos fazendo sobre tropas especiais do Brasil com o oferecimento da Caluce. E a primeira tropa que a gente resolveu falar é das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, tá? Então esse vai ser o nosso especial. A rota, como a gente conhece hoje, por esse nome e essa configuração, ela foi formada em 1970.
As rondas ostensivas Tobias Aguiar, mais conhecida, né, por todo mundo por esse nome, essa sigla, é considerada a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo. Atualmente, galera, a rota conta com um efetivo de cerca de 800 integrantes e atua no combate ao crime organizado e especialmente no combate ao comércio ilegal de substâncias na região metropolitana de São Paulo. Tem pessoas que dizem que na região central de São Paulo, a organização criminosa que controla lá, só não fez certos espaços geográficos virarem o Rio de Janeiro onde a polícia não consegue acesso, porque a rota ainda faz um trabalho de policiamento nesses locais. E a rota, ela faz um trabalho de patrulhamento preventivo, mas também ela é direcionada para locais da cidade em que há mais incidências de crimes violentos e atua no chamado policiamento ostensivo. Então, não que a rota não faça policiamento preventivo, mas a principal atividade da polícia rota é o ostensivo, a ostensividade. Ou seja, a rota geralmente assume o BO de uma área conhecida como uma mancha criminal grande, tá? Uma mancha criminal que a gente chama de mancha criminal perceptível, tá? E espaços que têm maior probabilidade, segundo as estatísticas, de ocorrer crime. Quando o governo vai lá e faz as suas estatísticas de onde acontece mais crime, a rota é enviada para fazer um tratamento ali mais ostensivo. Mas você sabe como é que surgiu essa força policial? Bora fazer um percurso com a gente aqui para compreender melhor tudo isso daí, tá? Para contar essa história para vocês, nós vamos usar algumas referências importantes aqui, tá? Primeiro, a gente vai usar o livro Quartel da Luz, Mansão da Rota, Histórias do Batalhão Tobias de Aguiar, do Coronel Telhada, tá? E também nós vamos usar o livro Matar ou Morrer do Capitão Conte Lopes. Em contrapartida, obviamente que a gente não vai usar aqui, como a gente faz no trabalho de historiografia, apenas livros de integrantes da rota, mas nós vamos usar também o Rota 66, a história da polícia que mata, do jornalista Caco Barcelos, e dissertações como a dissertação de mestrado chamada Confrontos de Rota, a intervenção policial com resultado morte no estado de São Paulo, de um cara chamado Henrique Macedo. E também o documentário A Verdadeira História da Rota, do Elias Júnior, que é um trabalho muito bem feito. Além de uma série de outros artigos, notícias, jornal, etc. Tem mais de 60 fontes aí para vocês se aprofundarem se quiserem no primeiro comentário. E já adianto que quando eu era adolescente, eu tinha um verdadeiro fascínio pela rota, até cair em minhas mãos o livro Rota 66 do Caco Barcelos, que mostrava os abusos de autoridade e excesso de intervenção letal dentro da tropa. Na época, eu lembro de ter escrito para o deputado Conte Lopes. Conte Lopes, na época, era deputado estadual e ex-integrante da rota, né? E eu pedi umas explicações. E ele me enviou o livro Matar ou Morrer. Então a gente tem esses dois livros que a gente também cruzou essas informações. Então, vocês estão de frente a um apresentador que acompanhou dois discursos diferentes e polêmicos sobre as rondas ostensivas Tobias Aguiar. Para entender essa história, a gente vai voltar um pouquinho, na verdade bastante, na história do Brasil e olhar para a época que ficou conhecida como o período regencial no Brasil, que é ali em meados do século XIX. Depois da independência do Brasil, pessoal, proclamada em 1822, houve uma guerra de independência contra as tropas portuguesas, que durou até 1824. Então, quando houve a independência, o Dom Pedro I foi lá e proclamou a independência, muitos portugueses eles não aceitaram isso daí. E eles explodiram uma guerra contra os brasileiros e teve um conflito com inúmeras mortes. Nessa época, a província de São Paulo era governada pelo brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. E em 15 de dezembro de 1831, o Tobias de Aguiar criou a Guarda Municipal Permanente de São Paulo. São Paulo, galera, era a primeira cidade continental depois do litoral paulista, onde os portugueses ou tropas de outro país podiam invadir. Uma polícia dentro da cidade de São Paulo e uma polícia combativa era de suma importância. Composta por 100 homens a princípio, que faziam patrulhamento a pé, e por 30 homens que patrulhavam a cavalo, foi esse corpo policial dessa guarda que deu origem à atual Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então a gente foi lá na origem da Polícia Militar. Em 1891, a Guarda Municipal Permanente, né, que é essa primeira polícia, passou a ser chamada de Força Pública. E no dia 1º de dezembro de 1891, foi inaugurado o seu quartel, localizado na Avenida Tiradentes, no bairro da Luz, em
São Paulo. O quartel, galera, foi projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, um grande arquiteto, tanto que o nome dele está em várias ruas. E é conhecido atualmente como Mansão da Rota, por servir de base para essa força policial, que hoje é considerada o maior batalhão de polícia militar do Brasil. O Quartel da Luz passou a sediar o 1º e 2º Corpos Militares do estado de São Paulo. Posteriormente, foram denominados 1º Batalhão da Polícia de Choque Tobias de Aguiar e 2º Batalhão da Polícia Militar Herculano de Carvalho e Silva, conhecido como 2 de Ouro. Foi em 1º de dezembro de 1851 que o 1º Batalhão passou a ser chamado de 1º Batalhão de Caçadores Tobias Aguiar, em homenagem ao cara responsável pela criação da Guarda Permanente do Estado. Essa é a origem da rota. Então, primeiro nós temos a montagem de uma guarda em São Paulo, depois nós temos a transformação dela na polícia, depois nós temos a transformação numa tropa de elite chamada 1º Batalhão de Choque, e depois nós temos a configuração e a estruturação dos caçadores Tobias Aguiar, que mais tarde se tornará a rota. Durante o regime militar, ataques a bombas, sequestros e roubos a banco passaram a se tornar frequentes em São Paulo. E o 1º Batalhão Tobias Aguiar ficou encarregado de fazer o que foi chamado de ronda bancária, ou seja, garantir a segurança dos bancos no centro da capital paulista. Ela já nasce trocando tiro na porta de banco. Na época, grupos de esquerda passaram a assaltar bancos para financiar suas ambições políticas. E até então, o 1º Batalhão Tobias Aguiar, que ainda não era denominado como rota, ficou responsável por combater esses caras. Em 1967, os policiais desse 1º Batalhão Tobias Aguiar, que ainda não é rota, saíam em caminhonetes Chevrolet para fazer patrulhamento nas ruas. Foi nessa época que o nome rota passou a ser usado para se referir ao grupo de policiais que faziam parte do 1º Batalhão Tobias Aguiar. Considerando bem-sucedidas as ações do 1º Batalhão, foi criado o Plano de Ação do Batalhão, e assim, em 12 de março de 1970, nascia oficialmente as Rondas Ostensivas Tobias Aguiar. Em abril de 1970, homens da rota foram enviados para o Vale da Ribeira para procurar Carlos Lamarca e seu grupo de guerrilheiros que estariam usando a região para treinamentos. Carlos Lamarca era um capitão do exército, herói de guerra na missão de paz da ONU do Oriente Médio, que de repente desertou e acabou virando um chefe de guerrilha de esquerda, a qual a rota combatia. Durante a ação da rota, o tenente Mendes Júnior acabou sendo morto por guerrilheiros e se tornou um dos heróis, um dos primeiros heróis da rota. Essa morte mexeu muito com o corpo policial estadual e é um marco na história dessa tropa, inclusive falado até hoje sobre isso. Ao retornar do Vale da Ribeira, a rota passou por uma reorganização e em 15 de outubro de 1970 foi publicada uma nota de instrução que definia o trabalho da rota institucionalmente. Por isso, o aniversário dessa força policial é comemorada no dia 15 de outubro. Até chegar ao que nós conhecemos hoje, então, pessoal, a rota passou por várias trocas de tiro, conviveu muito com violência e muito com todos os aspectos de conflitos possíveis civis no nosso país. E durante toda a ditadura militar, a rota fez o trabalho de ostensividade numa São Paulo que só crescia, só se urbanizava e se urbanizava também de forma bastante desorganizada, o que ajudava a gerar bastante violência. Bom, com o fim da ditadura militar, a rota continuou realizando patrulhamento ostensivo e intensificou seu trabalho na repressão de crimes comuns. A rota, pessoal, continuou tendo como missão principal a execução de ações de controle de distúrbios civis e de contra-guerrilha urbana, mas tem também a missão secundária de fazer patrulhamento ostensivo motorizado, garantindo a manutenção da ordem pública no estado de São Paulo e principalmente na capital paulista. A rota tem como foco a repressão de crimes que causam maior comoção social, como roubo, comércio ilegal de substâncias, execuções e roubo seguido de morte. Com a alta urbanização de São Paulo, ocorrida sobretudo nos anos 50 e 60, a rota acabou se tornando referência mundial nesse tipo de patrulhamento urbano.
Eu digo que é referência mundial porque a gente foi estudar isso e a gente viu citações sobre a rota em vários países e em academias, universidades de várias outras regiões. De acordo com a tese do Henrique Macedo, que nós citamos ali junto com os livros que nós iremos falar, tá? Apesar de não estarem escritas, a rota ela segue um conjunto de regras que se chama doutrina rota, em que os seus policiais pautam as suas ações na ideia de, entre aspas, limpar as ruas dos bandidos que fazem mal para a população. E muitas vezes essas ações de caçada a criminosos acabam se tornando letais, o que leva a rota a ser conhecida como uma das polícias mais letais do nosso país. Os policiais da rota recebem um treinamento diferenciado e trabalham com armas mais pesadas. Isso se reflete inclusive na farda dos policiais, que inclusive nos últimos anos passou por modificações. A farda é um elemento muito importante na vida do policial e principalmente do policial de tropa de elite, como é as rondas ostensivas Tobias Aguilar. Fernandão, faz favor, coloca a farda aí dos caras pra gente. Vamos dar uma analisada na farda deles, ó. Conhecidos como boinas negras, eles usavam farda B4, que tem um tom cinza mais escuro, e levavam no braço a braçadeira de inscrição rota. Nos dias mais frios, usavam o capote azul ferrete, sobretudo, que ficou conhecido como marca registrada da rota. Esse era o uniforme mais tradicional. Mas em março de 2020, um novo uniforme da rota passou a ser usado. Desde 2012, uma comissão vinha discutindo modificações no uniforme para que ele se tornasse mais confortável e mais funcional e se adaptasse às demandas sociais da instituição atualmente. Os membros da rota então passaram a usar um uniforme multicam black e um colete tático que facilita o acesso aos equipamentos. O novo uniforme tem um tecido mais resistente e ergonômico, facilitando a movimentação dos policiais em área urbana, becos e vielas. A bota continua a mesma e é aquela bota tático-militar em couro hidrofugado, à prova de pregos e estabilidade para evitar torções, e é excelente para o avanço em espaços urbanos. E por falar em botas, eu vou aproveitar o gancho aqui para apresentar para vocês o nosso novo parceiro do canal. Faz tempo, pessoal, que eu estava procurando um calçado, não só um calçado, mas um produto completo que durasse tanto quanto algumas histórias que nós contamos aqui para vocês. Então eu vim aqui dividir com vocês esse nosso achado, tá? Galera, as botas da Caluce, como você pode ver lá no fundo, são tão confortáveis que você nem vai sentir o peso dela ao longo do dia. Eu, por exemplo, depois que peguei a minha, não tiro mais ela do pé. O conforto e o estilo são muito bons e surpreendentes, tá? Mas vocês vão entender o que eu tô falando. Os caras mandaram aqui pra mim uma bota, né? Aí eu tô com a caixa dela aqui. Então eu vou abrir ela e eu vou tirar ela aqui pra vocês verem a qualidade dela aqui nas minhas mãos, tá? Essa aqui é a bota tática militar hidrofugada Everest, tá? Campeã de vendas lá na Caluce. Ela é resistente e tem um baita de um solado, dura muito e é excelente para o dia a dia, para o trabalho ou até trilhas, como eu faço de vez em quando. Então, seja trabalhando de forma policial, de vigilante, como motoboy, na empresa que você vai, no RH ou qualquer lugar, essa bota ela circula e ela é excelente e muito durável. E a gente, pessoal, conversou com o pessoal da Caluce, falamos com os donos lá para fazer um preço bom pro pessoal do canal aqui, um preço de pai mesmo, de verdade. Falou, ó, vocês vão ajudar a gente e tal, mas precisa fazer um preço legal pra gente também. Então é o seguinte, é até surpresa isso aí. Entra no site da Caluce e aplica o cupom TROPA, rapidinho, TROPA, e aproveita o desconto oferecido para você, que é nosso parceiro nessa caminhada já faz um tempo. A hora que você vê o preço baixar ali, que você colocar o cupom, eu tenho certeza que você vai levar esse material, e é um material de muita qualidade. Lembre-se, essa é uma promoção exclusiva e limitada enquanto durar os estoques, e é para o nosso canal, certo? O link está na descrição e o QR Code já se encontra na tela. Corre lá e aproveita a sua Caluce. E quando estiver com as botas Caluce,
pode ter certeza de que sua jornada vai ficar bem mais confortável. Bom, agora que vocês já conheceram a Bota com a Luz, que faz parte também dos materiais militares, vamos voltar para nossa história. Bom, pessoal, as viaturas da rota sempre saem do quartel com pelo menos 4 policiais e cada um deles desempenha uma função dentro da viatura. Eles têm, inclusive, um ritual para a saída. Veja aí no vídeo. O procedimento padrão na viatura é que o primeiro homem da viatura é o comandante da equipe. Ele se senta na frente, ao lado do motorista. O segundo homem é o motorista. O terceiro e o quarto homem são os responsáveis pela segurança e cada um cobre um lado do veículo. O quarto homem é responsável pela navegação e pelo registro escrito da ocorrência que a rota vai resolver. O motorista, também chamado de piloto de rota, é o responsável por fazer a limpeza diária da viatura e precisa ter domínio completo da direção, sendo capaz de conduzir o veículo por locais de difícil acesso e de manter o seu controle em alta velocidade. E bota a alta velocidade nisso, tá? Atualmente, a rota tem a função de dar apoio a demais unidades operacionais atuando em regiões com altos índices de criminalidade e atendendo ocorrências de potencial ofensivo maior. Quem deseja fazer parte da rota precisa já fazer parte da Polícia Militar e preencher uma ficha demonstrando interesse em integrar o batalhão. E assim que o caso se candidatar, será feita uma investigação sobre a vida pessoal do pretendente e sobre a sua atuação como policial. Além disso, é preciso haver vaga no batalhão. Depois disso, esse policial passará cerca de 3 meses atuando como guarda no portão de entrada do batalhão e passará por um treinamento e se tornará uma espécie de estagiário, sendo o 5º homem a acompanhar a viatura. A partir desse momento, ele ganha uma boina preta e um braçal da rota. Durante esse período de estágio, a tropa vai dizer se ele merece ficar na rota ou não. Quem integra a rota tem a obrigação de incorporar a sua doutrina e seguir rigidamente aquilo que faz parte de seus ideais. Ao falar sobre a doutrina da rota, Elias Júnior e Henrique Macedo citam algumas regras que todos os membros da rota devem seguir. Embora essas normas não sejam escritas em lugar algum, como nós já dissemos, elas foram convencionadas entre os membros do batalhão e são seguidas por todos os seus integrantes. É uma espécie de tradição. Segundo Elias Júnior, antes de entrar na viatura, cada policial da rota informa quanto carrega de dinheiro e quais são os outros pertences que leva consigo. Essa é uma medida para garantir que nenhum policial aceitará suborno e que vai voltar para o quartel com o mesmo dinheiro que havia saído. É um ritual que serve como uma espécie de comprovação de honestidade e de confiança entre os companheiros de trabalho. Como a rota faz patrulhamento ostensivo pelas ruas, os policiais normalmente comem em estabelecimentos comerciais que encontram no seu caminho. Antes de parar em um estabelecimento, a viatura circula pelas imediações e observa se está tudo em ordem. Um dos policiais pergunta se está tudo bem ali e eles sempre fazem questão de pagar as suas refeições. Quando o comerciante insiste muito em oferecer a refeição aos policiais, eles devem agradecer a gentileza, mas continuam pagando. Mesmo em dias chuvosos, os policiais da rota circulam com os vidros da viatura abertos, estando sempre pronto para fazerem uso das armas se necessário. Um policial da rota deve zelar também pelo nome da sua instituição, da instituição que ele representa, seguindo os seus preceitos morais e sendo leais à instituição, ao comando, aos pares e aos subordinados. Os policiais da rota também usam armas pesadas e esse armamento é verificado todos os dias antes de sair do quartel. É método, método, método. Fuzis 556 e 762, submetralhadoras e 2 pistolas automáticas fazem parte do armamento que os policiais levam todos os dias. Ao falar sobre os armamentos e a fama de que a rota seria uma polícia letal, o coronel Telhada afirma
que os policiais de rota sempre atendem às ocorrências graves com indivíduos fortemente armados, tendo uma possibilidade muito grande de confronto com armas de fogo. Por isso, há mais mortes em ações da rota, porque estão envolvidos em questões mais graves. Segundo o Telhado, a rota não executa e é violenta. Ela apenas responde à altura do que recebe. Se for recebida com tiros, ela responderá da mesma forma. Aguentará a fúria de um policial de rota. Em seu livro Rota 66, o Caco Barcelos faz um contraponto a isso. Ele apresenta dados que mostram uma alta letalidade das ações comandadas pela rota e na tese dele eram desnecessárias. Segundo Barcelos, muitas ações da rota acabaram com execuções, mesmo em casos em que havia chance de apenas prender o criminoso como manda a lei. De acordo com o jornalista, os maiores executores da rota foram os policiais envolvidos no combate à guerrilha durante o regime militar, que acabaram trazendo esse tipo de costume da execução sumária para uma era democrática. Com o fim da ditadura, esses policiais continuaram a empregar esses mesmos métodos em cima de suspeitos, o que, segundo Caco Barcelos, tornou a rota uma das polícias mais letais do Brasil. Já o Telhado e o Conte Lopes discordam dessa visão e afirmam que só ocorrem mortes quando os criminosos reagem e que a rota age de acordo com o tipo de ocorrência e com a necessidade da preservação da vida da população e depois do policial. Inclusive, eles colocam a população à frente, que é para quem eles trabalham. Ao longo de toda a sua história, a rota se transformou em uma força policial temida por criminosos, desafiado por alguns deles e idolatrada por grande parte da população. Como toda instituição polêmica, galera, a rota foi criando heróis e vilões, dependendo do espectro político e situação do sujeito que a interpreta, que vê essa instituição. Desde os anos 80, programas policiais famosos acompanharam a rota em várias investidas, deixando seus policiais famosos. Temos exemplos, por exemplo, do Roberval Conte Lopes, que a gente falou para vocês, que virou inclusive deputado estadual por São Paulo. Lopes, galera, agiu até quando não estava mais na rota e foi considerado um dos primeiros porta-vozes da tropa na política. Ele agiu, por exemplo, em um sequestro em que 2 estudantes do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, sequestraram uma criança. Às vezes vocês podem não saber o que é o ITA, mas é um dos institutos mais difíceis de se passar, que tem o vestibular mais difícil do Brasil e até do mundo, tá? Porque o cara aprende a fazer avião ali. Outros famosos que também ficaram aí famosos dentro da rota e por conta da rota foi o Coronel Telhado, que também adentrou na política e foi designado como trunfo para combater o comando de São Paulo nas ruas após os ataques de 2006, quando a organização parou a cidade. Tem o nome dele muito claro no livro do Josmar Josino, Checkmate, que mostra esse conflito, essa guerra entre a rota e o primeiro comando daqui de São Paulo, com o Telhado à frente desse confronto. Outro famoso nome é o Roberto Lopes Martínez, tá? Ou Martinez, sargento considerado um dos maiores executores da rota, e ele mesmo diz que tirou a vida de muito bandido ao longo do tempo. Principalmente na era da internet, as enquadradas padrão da rota acabaram criando muito conteúdo, fora as histórias da galera que viveu com policiais antigos do batalhão. Temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, o sargento Israel Nantes dos Santos, ou o Nantes, o pirata da rota, e o sargento Cavalcante. Os caras têm uns enquadros aí que é padrão rota pesado. O que os policiais fazem? Eles param, tratam o sujeito com energia, mas com educação, olham para os olhos da pessoa e conversam firme, tá? É bola do olho com bola do olho, deixando a pessoa com medo se estiver mentindo ou devendo algo. E aí, filho? Sim, senhor. Cadê o papel que você tem lá que você falou, filho? Eu não falei nada não, senhor. Que papel que você tem lá do documento lá? Que papel que você tem? Não, não tá aqui não. Ah, não tá aqui não? Não, tá, eu deixo em casa pra não perder. Baixo, Zé. Quantos 57 você tem, filho? Um só. Um só. O que mais você tem assinado? Só isso. Só isso? Que ano que foi isso aí, filho? Foi em 2007. 2007? É. Você foi condenado a quanto? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses? No 57 de quê? 57 aqui no restaurante, no 18 aqui. E você foi condenado a 1 ano? É, 1 ano e 3 meses. Aí eu fiquei só 4 meses e 12 dias. E tirei o resto na rua. O resto na rua? É. E você perdeu o documento? Não, então, eu perdi o documento, só que eu tô sem aquele papelzinho. Que papelzinho? O que comprava pra pegar o RG. O canhoto? Não, o papelzinho que comprava pra pegar o RG. Como é que eu vou saber que você é esse mesmo cara que você tá falando? Nossa, eu não tenho... É só se eu levar você pra delegacia, a gente bater um piano lá pra saber quem é você. Não. E eu sei que se chegar lá e fizer isso aí,
vai ter coisa que não vai ser legal. Não, não vai ter nada não. Vamos lá então, se a gente Não, for eu não lá vou, sem não. problema. Você Não, tem então, certeza que você não vai? Como é que é? Não, eu tô Eu falando não que eu vou. não tenho. Eu falando- não vou, como é que é? Não, Fala eu de falei, novo. eu não vou, falei, eu não Fala tenho. de novo, eu não vou. Eu não falei, não vou. E se eu levar você lá, vai estar tranquilo então. Não tem Certeza, nada. de boa. Não tem nada não, senhor. Vamos lá então? Ou vai atrasar o seu lado se for lá? Não, não vai atrás do lado. Então tenho vamos lá, certeza. filho? Vamos lá? Então, é que eu não tenho nada pra comprovar aqui só. Vamos lá então? Vamos lá então ou não? Não, não tô... Se for pra ir, não vai. A Rota, pessoal, se tornou uma polícia conhecida por sua letalidade, não apenas por conta de seus membros, mas muito por conta dos governadores de São Paulo, que sempre incentivaram um policiamento extremamente agressivo. Paulo Maluf, por exemplo, disse uma frase que ficou famosa nos anais da política brasileira. Abre aspas, Deus cria e a Rota mata, fecha aspas. Praticamente uma declaração de intenções do que seria a Rota no governo dele. Entendem que são essas coisas que muitos governantes esperam da Rota, da sua polícia? Lógico que no andar de cima, né, na política, também há roubos e crimes, mas os políticos estão muito bem protegidos por ótimos advogados. E para vocês verem como os caras, esses políticos, eles acabam incentivando muitas atividades que seriam até mais violentas, tá? Mas a hora que aperta, que a letalidade policial aumenta, os políticos também vão para o outro lado e começam a tomar algumas medidas que até tentam conter o trabalho do policial da Rota. Durante o mandato de Franco Montoro, por exemplo, entre os anos de 1983 e 1986, ele tomou algumas medidas para combater essa imagem violenta da Rota e chegou a ser cogitada até a hipótese de extinguir o batalhão. As viaturas da Rota deixaram de ser totalmente cinzentas e alguns policiais considerados executores clássicos foram transferidos para outras unidades da polícia militar ou colocados em serviços burocráticos. A população, no entanto, mostrou-se contrária à extinção da Rota e se manifestou em defesa do batalhão. Para você ver como a Rota é popular. As ações tomadas por Montoro nos anos 80, no entanto, não reduziram a letalidade, tá? Em 1985, os policiais chegaram a tirar a vida de 580 pessoas, com uma média de uma vítima a cada 17 horas, numa São Paulo extremamente violenta, bagunçada e com uma grande população. A partir de 1990, os carros da Rota voltaram a ser totalmente cinzas e houve um investimento maior em armamento. Durante o governo Fleury, mais de 1.000 suspeitos perderam a vida, o que dá uma média de 3 vítimas ao dia. Em 1992, a Rota esteve presente no massacre do Carandiru, tendo sido chamada para ajudar e conter a rebelião que tinha tomado conta do Pavilhão 9 e que acabou deixando um saldo de 111 pessoas sem vida. A gente tem um vídeo contando só sobre essa história do massacre do Carandiru, acho interessantíssimo que vocês assistam. E a Rota segue nessa polêmica, né? Quem enxerga ela como uma grande produtora de letalidade policial a critica bastante, e quem acha que ela está fazendo o serviço correto a elogia bastante. Segundo a tropa, há uma divisão de quem é cidadão de bem e está limpo e quem é bandido e vive no mundo do crime. Atualmente, o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, é proveniente da Rota, o que fez o batalhão ganhar ainda mais relevância no governo Tarcísio. A Rota também é estudada por outras secretarias de seguranças policiais de dentro e fora do nosso país. Temos aqui o relato de um homem que foi abordado pela Rota. Acompanhem o relato que trouxemos para vocês. Eu passava próximo à luz, era noite, e uma viatura me parou. Dá para ver que é a Rota de longe. Na parede, com as mãos para o alto, o policial veio falar comigo enquanto outros dois vigiavam, um de cada lado da viatura. O policial se apresentou, deu boa noite e perguntou firme: "Filho, qual é o seu nome? Você trabalha em quê?" Eu respondi que trabalhava no RH de uma empresa. O policial perguntou o que eu estava fazendo ali naquele horário. Eram 22 horas mais ou menos. Eu estava voltando mais cedo da minha faculdade. O policial pediu para eu olhar nos olhos dele. Pediu para ver meus documentos e se eu tinha carteirinha de estudante. Após ver meu documento, ele disse: "Tá tudo certo, tenha uma boa noite e vai com cuidado." A Rota sempre está a serviço do cidadão de bem. E os caras entraram na viatura e foram embora. Obviamente que ao consultar o nome do rapaz, não encontraram passagens pela polícia. Mas essa pessoa que me deu o relato disse que o policial da Rota
parece ter 5 metros quando vai chegando perto da pessoa. E é realmente dessa forma que a instituição se constituiu. Ela tem a capacidade de criar um terror simbólico por conta do histórico da atuação, ao mesmo tempo e que consegue o respeito das pessoas que não são envolvidas com o crime. Alguns criminosos odeiam a rota, mas reconhece que muitos deles são policiais sérios, mas que podem causar terror ao serem provocados pelos criminosos. No início de fevereiro de 2024, o policial Samuel Wesley Cosmo perdeu a vida nas mãos de um criminoso. Segundo especialistas, a morte do agente desencadeou uma operação que tirou a vida de muitas pessoas na Baixada Santista. O local, Baixada Santista, atualmente tem sido considerado o quartel-general do comando daqui de São Paulo, sendo o principal espaço de exportação de substâncias legais. Mas a operação, que juntou outros destacamentos, também tirou a vida de pessoas inocentes, não só de membros da organização. Enfim, atualmente a Rota é provavelmente uma das polícias que mais entende de patrulhamento urbano no mundo. Com métodos questionados por uma parte da sociedade e aprovado por outra, o batalhão divide opiniões. Percebe como esse batalhão é importante? Por isso, ter um canal de segurança pública e não citar a Rota ou não fazer uma matéria sobre ela nos daria uma sensação de incompletude. Esse é um documento interessante e eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a história e a ação desses caras. A gente demorou muito tempo para produzir esse vídeo porque realmente a gente não se achava competente no momento para falar sobre tantas nuances que a Rota já proporcionou na história de São Paulo. Lembrando que o nosso objetivo aqui não foi condenar nem enaltecer a Rota, apenas apresentar a sua história, mostrando como essa força policial foi criada e o papel que ela tem desempenhado na segurança pública do estado de São Paulo, sendo reflexo inclusive para o Brasil. A gente sentiu falta de um vídeo que pudesse abordar esses temas, e como a Rota mexe com ódios e paixões, nos comentários vai virar uma guerra, porque eu sei. Pedimos a paciência de todos e que discutam com civilidade e que use a civilidade na hora de comentar. Ademais, se prepare para outros vídeos sobre outras tropas especiais que faremos aqui no nosso canal, nessa nova série que estamos lançando. Com o oferecimento da Caluce e com o seu like, poderemos concretizar ainda mais o nosso trabalho. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui e ainda teremos vídeos sobre o COT, o GER, o BOP e o BEP para conseguirmos entender ainda melhor as histórias e os funcionamentos das polícias que são referências num país tão violento como é o Brasil. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se no Pix. Tamo junto, fui, valeu.